Olá, sejam bem-vindos a mais uma teleaula do Instituto Monitor. Hoje vamos aqui ver um pouquinho do curso de Técnico em Transações Imobiliárias. Vou fazer uma retrospectiva do que falamos das funções privativas de corretor de imóveis e vamos adentrar especificamente na ética profissional, as sanções disciplinares, né? Por gentileza, como nós vimos lá, profissão do corretor de imóveis, regulado pela Lei 6.530 de 78, regulamentada pelo Decreto 81.871/78. Artigo 2º da lei. O exercício da profissão do corretor de imóveis será permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. Então, olha ali que a lei trouxe um requisito para tornar-se corretor de imóveis, né? Só então é deferido o título para aquele que possuir o título do técnico em transações imobiliárias, motivo pelo qual os senhores estão aqui fazendo esse curso. Artigo 3º. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão também ser exercidas por pessoa jurídica inscrita nos termos dessa lei. E o que define, na verdade, a inscrição do profissional, seja ele pessoa física, seja pessoa jurídica, que nós verificamos aqui pelo parágrafo único, que todas as atribuições dadas pela legislação para o profissional pessoa física também poderá ser exercida pela pessoa jurídica, desde que atendidas os requisitos ali da resolução COFES. COFES é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é quem edita as resoluções, previstas então lá na resolução 327/92. Estão ali essa resolução que trata de toda a inscrição do profissional, do corretor de imóveis nos conselhos regionais, né? Então é ali que vai tratar sobre os requisitos da inscrição, inscrição secundária, inscrição eventual, pessoa física, pessoa jurídica, os efeitos da suspensão da inscrição, tudo previsto lá na resolução 327 de 92, que vocês podem obter também aqui no estado de São Paulo através do endereço eletrônico www.crescsp.gov.br. Com relação à resolução COFES, nós vamos verificar ali no artigo 1º que ele amplia também, ele faz uma ampliação também das atividades privativas do corretor de imóveis. Veja lá o artigo 1º. Constituem atos privativos da profissão do corretor de imóveis os de intermediação nas transações em geral sobre imóveis, inclusive na compra, venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, permuta, incorporação, loteamento e locação. Vocês verificam aqui que ele ampliou o que não tinha dito lá na legislação. Qual seria? A incorporação, o loteamento e a locação, que não estão previstos lá no artigo 3º da lei que nós vimos anteriormente. Comentamos também na aula anterior sobre o Código da Atividade, lá da Classificação Brasileira de Ocupações, o Código 3.546, que é o corretor de imóveis, também chamado assessor imobiliário ou consultor imobiliário. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego, a descrição sumária das atividades do corretor de imóveis consiste em intermediar a compra, venda, locação, administração de imóveis e ainda solicitar documentação. Para tanto, entrevistam clientes, pesquisam mercados e captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização. Podem assessorar os clientes pós-transação imobiliária. Então vocês verificam que tem uma situação ali, captam imóveis. Como eu disse, como trabalho no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, existem muitas figuras captadores de imóveis e não são corretores de imóveis. E vocês verificam que captar imóveis é uma atividade privativa de corretores de imóveis. Então, se existir um profissional lá dentro de um escritório imobiliário que a função dele é captação de imóveis, ele obrigatoriamente tem que ter o registro no CRES também. Tá? Por quê? Porque é uma atividade privativa de corretor de imóveis. Se ele não tiver o CRES, for autuado pela fiscalização, poderá sofrer ele um auto de infração por exercício ilegal de profissão. E nós vamos verificar adiante os efeitos dessa lavratura, desse auto de infração. Tá? Com relação ao estagiário, nós falamos do profissional, corretor de imóveis, e vocês sabem que durante o curso de vocês, do TTI, é obrigatório o estágio supervisionado
como condição para a obtenção do título de técnico em transações imobiliárias. Então, a resolução que trata do estagiário corretor de imóveis, também editada lá pelo Conselho Federal, é a Resolução 1127 de 2009, que ela dá nova regulamentação ao registro de estagiário nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Então, olha lá o que diz o artigo 1º. Os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis promoverão o registro de estágio obrigatório e de estágio profissionalizante opcional de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de técnico em transações imobiliárias ou serviços imobiliários e superior de ciências imobiliárias ou gestão de negócios imobiliários, homologados pelo COFES, desde que o concedente do estágio seja um corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, inscrito regularmente e sem débitos junto ao CRES, e se responsabilize pelos atos praticados pelo estudante no exercício do estágio. E o que pode fazer o estagiário? Qual é a atividade que o estagiário exerce na companhia de um profissional? Nós vamos verificar aqui que o estágio que vocês fazem, nós vimos aqui no artigo 1º que existem duas modalidades de estágios, o estágio profissionalizante e o estágio obrigatório. O de vocês, técnico em transações imobiliárias, é o obrigatório. Por quê? Porque sem a carga horária determinada ali, vocês não conseguem a obtenção do diploma final. Então, ele é o obrigatório. E qual é a atividade que o estagiário pode exercer? O estagiário é aquele definido no projeto do curso de formação profissional, que é o de vocês, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. E olha lá o que só pode fazer o estagiário, no qual o estudante apenas observa e acompanha a prática dos atos profissionais realizados pelo concedente do estágio. Então, vamos frisar bem isso, pessoal. O estagiário, ele apenas observa e acompanha a prática dos atos profissionais realizados pelo seu supervisor, ou seja, pelo seu concedente. E é proibido ainda ao estagiário fazer cartões de visita, fazer anúncios publicitários em seu nome, sob pena de autuação por exercício ilegal da profissão. Tá? Isso é uma contravenção penal, né? Exercício ilegal da profissão. E não obstante ao processo administrativo instaurado contra os pseudocorretores no CRES, e quando ocorrem esses processos? Esses processos ocorrem quando os fiscais do CRES estão em fiscalização de rotina e entram em algumas imobiliárias ou em plantões de vendas nos finais de semana e vão lá verificar a atividade profissional de cada um daqueles senhores que estão lá para atendimento ao público, né? Vão pedir as suas credenciais, as suas carteiras profissionais e aqueles que estiverem dando atendimento ao público e não possuir a sua carteira profissional de corretor de imóveis poderá ser autuado por exercício ilegal de profissão. Serão autuados através de um auto de infração. Esse auto de infração, feito no Conselho Regional, é instaurado um processo administrativo por exercício ilegal da profissão e na reincidência desta autuação, ou seja, a partir do segundo processo instaurado com esse mesmo objeto, ou seja, o exercício ilegal da profissão, cópia desses procedimentos são encaminhadas ao Ministério Público para que sejam lá tomadas as providências com relação à infração ao artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei número 3.688/41, com todos os ônus daí decorrentes. Quais são esses ônus? Ali para o Conselho, para o CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a única sanção a ser aplicada para este profissional irregular, né, para o pseudo-corretor, serão penas pecuniárias, ou seja, vão ser aplicadas multas pecuniárias pelo CRES, pelo seu exercício de polícia, aplicará sanção administrativa, devidamente legal e com decisões já favoráveis na Justiça Federal. Ou seja, a autuação do Conselho é válida, as autuações são procedentes e as multas aplicadas também têm aval da Justiça Federal. Não obstante ao procedimento administrativo, que vai acarretar em multa pecuniária para o profissional, ou seja, para o pseudo-corretor, ele está sujeito também à lei das contravenções penais. E pela lei de contravenção penal, ele está sujeito, inclusive, ao quê? À prisão, à pena de prisão. Tá? Muito embora lá possa ocorrer a transação penal, ele vai, de repente, pagar uma cesta básica, prestar um serviço à comunidade, né? Dependendo da reincidência penal também. Tá ok? E com relação à ética profissional, ela está
somente para o profissional, e quando eu digo profissional é o corretor de imóveis com o seu título de técnico em transações imobiliárias devidamente registrado lá no CRES com a obtenção da sua carteira profissional. Este é o corretor de imóveis, tá? E, portanto, ele está sujeito à ética profissional e às sanções disciplinares. Então, nós vamos ver aqui um pouco com relação à ética profissional. Vamos estudar a etimologia da palavra. A palavra ética vem do grego ethos, né? Que significa um modo de ser, um caráter, enquanto a forma de vida. Então ele está muito ligado ao quê? Ao caráter da pessoa, ao modo de agir em determinada situação. Do dicionário Aurélio, o conceito de ética vem do estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto, sendo, portanto, a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então a gente verifica aqui que ela está muito ligada à moral, à parte íntima, como que o ser humano age de acordo em determinadas situações com relação ao ser humano, com relação ao próximo, para conseguir viver bem em uma sociedade. E como eu havia dito na aula anterior, a lei de ouro da ética, numa atitude proativa, seria qual? Faça ao outro o que queres que o outro faça a ti. Então, é a atitude proativa. Eu vou fazer para o próximo aquilo que eu quero que ele faça para mim. E temos também a atitude passiva. Se eu não quero que o outro não faça aquilo para mim, então eu não vou fazer para ele também. Então, olha lá, atitude passiva, não faça ao outro o que não queres que o outro faça a ti. Né? Então, essa é a lei de ouro da ética. Fica aí a dica para vocês. Ok? Com relação, como nós estamos falando da ética, nós vamos adentrar então especificamente na resolução aqui 326 de 92, resolução esta também editada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que ele aprova o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. Olha lá o que diz o artigo 1º. Esse Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Então, futuros corretores de imóveis, na dúvida se vão estar agindo corretamente ou não, vamos lá verificar o Código de Ética. Aqui é muito claro o que pode fazer, o que não pode, o que é infração ética e o que não é infração ética. Nós vamos ver adiante. Artigo 2º. Os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo e o prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica nas transações imobiliárias. Artigo 3º. Aqui nós já vamos adentrar especificamente nas normas de ética profissional. Cumpre ao corretor de imóveis, ou seja, é dever do corretor de imóveis, em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. Olha lá o que diz o inciso 1º do artigo 3º. Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Então, olha ali a responsabilidade que tem o corretor de imóveis para com a profissão, a classe e aos colegas. Se você é um profissional, corretor de imóveis, você tem que ter em mente que é um alto título, né, de honra, é uma nobre profissão, e não praticar e nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Inciso 2º do artigo 3º. Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. Só a título de informação, o CRES fornece gratuitamente toda quarta-feira a quarta nobre. São reuniões, são palestras que são fornecidas para quê? Para trazer conhecimentos para os profissionais. Tá? Toda quarta-feira é denominada quarta nobre. Fica lá na sede do CRES, na Rua Pamplona, 1200. Inciso 3º. Manter constante contato com o Conselho Regional respectivo, procurando aprimorar o trabalho deste órgão. Inciso 4º. Zelar pela existência, fins e prestígios do Conselho Federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhes forem confiados, e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. Quais seriam esses respectivo aceitando mandatos e encargos?
Todos vocês, corretores de imóveis, podem trabalhar para o conselho. Como? Sendo membros do conselho. Então, nós temos corretores de imóveis que são membros da Junta de Conciliação, que são membros da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, quem julga os processos oriundos de auto de infração. Temos corretores de imóveis que trabalham para a Coapim, que trabalha cuidando dos processos inscricionários do corretor de imóveis. Então, são todos esses trabalhos que vocês, corretores de imóveis, podem trabalhar em proveito ao quê? A toda a categoria, para beneficiar no geral, né? Inciso 5º, observar os postulados impostos por esse código, exercendo o seu mistério com dignidade. 6º, exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. 7. Defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Auxiliar a fiscalização no exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com discrição e fundamentadamente aos órgãos competentes as infrações de que tiver ciência. E isso acontece muito, porque lá no Cresce tem o Disque Cresce, que a pessoa liga lá e informa, olha, na imobiliária X, no endereço tal, está lá trabalhando uma pessoa que não tem Cresce. De imediato é encaminhado uma fiscalização até o local para verificar o ocorrido. E se realmente constatar a irregularidade, será lavrado o auto de infração. Inciso 10º, não se referir desarosamente sobre seus colegas. Por quê? Porque são todos, estão todos de uma mesma categoria profissional. Relacionar-se com os colegas dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade com consonância com os preceitos e harmonia da classe. Colocar-se ao par da legislação vigente e procurar difundi-la a fim de que seja prestigiado, definido o legítimo exercício da profissão. Artigo 4º, esse daqui para os profissionais. Muitas das denúncias que caem no Conselho são por infração ao artigo 4º, principalmente incisos 1º e 2º. E vocês vão entender o porquê. Artigo 4º, cumpre ao corretor de imóveis em relação aos clientes. Ou seja, aqui nesse artigo 4º, tudo que vocês, corretores de imóveis, não devem fazer ou que devem fazer no exercício da atividade. Então, inciso 1º, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Ou seja, se você deixar de dar uma informação precisa, de tirar uma certidão correta do imóvel e isso causar um prejuízo para o seu cliente, olha lá a responsabilidade, prevista aqui no artigo 4º, inciso 1º. Olha lá o que diz o artigo 2º. Apresentar ao oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Verificam que esse inciso 1º e inciso 2º do artigo 4º é a mesma redação dada pelo artigo 723 do Código Civil, que traz a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Ou seja, se ele não se inteirar das circunstâncias do negócio, não verificar toda a documentação antes de apresentar o negócio, ele poderá incorrer ali num ilícito civil, tanto quanto na parte administrativa com relação ao Código de Ética Profissional. Inciso 3º, recusar a transação que saiba ser ilegal, injusta ou imoral. Comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados, ou seja, se vocês receberem um valor em sinal numa proposta de compra e venda, comunique imediatamente o proprietário do imóvel, tá? Para que esse valor fique ao conhecimento dele e vocês não sejam acusados amanhã ou depois de apropriação indébita desses valores, tá? Prestar ao cliente, quando este solicite, ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas, ou seja, fazer uma relação e uma prestação de contas de tudo que foi gasto, para que não haja dúvidas, para que vocês sejam transparentes no exercício da profissão. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão que lhe interessar pessoalmente. A decisão final compete ao cliente. Vocês têm que levar todos os mecanismos, fazer a proposta para que seja levada a efeito, mas a decisão final não cabe a vocês, e sim aos proprietários, aos clientes, Restituir ao cliente os papéis de que não mais necessite, dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue a qualquer título. Então, se entregou um dinheiro, emitam de pronto um recibo. Tá? Contratar por escrito e previamente a prestação de serviços profissionais. Receber somente de uma única parte,
comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se para proceder de modo diverso tiver havido consentimento de todos os interessados ou for praxe usual na jurisdição. Tá? Artigo 5º. O corretor de imóveis responde civil e penalmente pelos atos profissionais danosos aos clientes de que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Então, olha lá a responsabilidade trazida pelo Código de Ética Profissional no artigo 5º. Ele responde civil, penal e vai responder administrativamente também. Então, olha lá, é vedado ao corretor de imóveis, ou seja, é proibido ao corretor de imóveis, previsto aqui no artigo 6º, aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajuste às disposições vigentes, ou ainda que possam prestar-se à fraude. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidas em lei ou em resoluções. Ou seja, é um profissional, corretor de imóveis, ele constituiu uma empresa, né, constituiu uma pessoa jurídica, mas ele não fez o registro dessa pessoa jurídica lá no CRESSE. Então, esse profissional que não fez isso, tem a empresa, mas não a registrou no CRESSE, ele pode ser enquadrado aqui, ó, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em leis e em resoluções. Promover intermediações com cobrança de overprice, totalmente vedado pela nossa legislação. O que vem a ser o overprice? É você dar aquele valor a mais daquilo que o proprietário solicita, né? Então o proprietário fala lá, eu quero na minha mão 100 mil reais. Aí você vai e consegue vender o imóvel por 200 mil. É justo que você fique com 100 mil só porque ele pediu 100 mil? Não, então é totalmente vedado a cobrança do overprice, tá? Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente. Olha isso daqui, locupletar-se de qualquer forma, pode ser em valores, dinheiro ou mesmo documentos, tá ok? Retenção de documentos. Receber comissões em desacordo com a tabela aprovada ou vantagens que não correspondam a serviços efetivos e ilicitamente prestados. Aqui no estado de São Paulo, a prática usual é do quê? 6%, não é? Numa compra e venda de 6% a 8%. Se tiver uma imobiliária cobrando 3%, ela está cobrando o quê? Abaixo da tabela. Portanto, ela está infringindo aqui o inciso 5º do artigo 6º do Código de Ética Profissional. Angariar direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou material ou desprestígio para outro profissional ou para a categoria, né? Para a classe também, infração ética. Desviar por qualquer modo o cliente de outro corretor de imóveis. Olha aqui, a concorrência desleal, né? Também previsto aqui como infração ética. Inciso 8º, deixar de atender as notificações para esclarecimentos à fiscalização ou intimações para instrução de processo. Ou seja, se um agente de fiscalização adentrou dentro do seu escritório imobiliário e emitiu uma notificação para vocês, só pelo fato de vocês não atenderem essa notificação, já vai estar infringindo lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Ética Profissional. Acumpliciar-se por qualquer forma com os que exercem ilegalmente atividade em transações imobiliárias, praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas, promover transações imobiliárias contra disposição literal da lei, ou seja, vai fazer a venda de um loteamento que não foi aprovado, ou vender imóveis que o registro de incorporação ainda não foi realizado. Então, olha aqui o crime previsto, né? Abandonar os negócios confiados aos seus cuidados sem motivo justo e prévia ciência do seu cliente. Solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada pelo órgão de autoridade dos conselhos em matéria de competência destes. Aceitar incumbência de transações de que esteja entregue a outro corretor de imóveis sem dar-lhe prévio conhecimento por escrito. Aceitar incumbência de transações imobiliárias sem contratar com o corretor de imóveis com que tenha que colaborar ou substituir. Anunciar capciosamente. Reter em suas mãos negócios quando não tiver probabilidade de realizá-lo. Utilizar sua posição para obtenção de vantagens pessoais quando no exercício ou cargo de função em órgãos de entidade de classe. E, por último aqui, receber sinal nos negócios que lhe forem confiados, caso não esteja expressamente autorizado para tanto. Né? Olha lá então, recebeu um sinal, mas o proprietário não lhe deu essa possibilidade para segurar o negócio, é melhor que vocês não recebam. Leve primeiro ao conhecimento do proprietário, se ele tem interesse em receber aquela proposta, aquele sinal, para a partir daí vocês fechar o negócio com o recebimento dos valores. Também nós vimos ali a parte do Código de Ética Profissional.
especificamente a Resolução 326 de 92, mas na própria lei, regulamentada lá pelo Decreto 81.871, ele traz ali expressamente no artigo 38 o que também constitui infração disciplinar por parte do corretor de imóveis. Olha lá a primeira, transgredir normas de ética profissional. Esse é o coringa. Transgrediu qualquer norma lá do Código de Ética, agora há pouco comentado, também vai infringir aqui cumulado com o artigo 38, inciso 1º. Inciso 2º, prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Ou seja, por dolo, se houver intenção de fazer, ou mesmo por culpa. Não tem intenção, mas aquela conduta acabou prejudicando o seu cliente. Também está previsto aqui no inciso 2º do artigo 38. Inciso 3º, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Quem seria o profissional que estaria impedido de fazê-lo? O profissional, de repente, que teve a sua inscrição lá no Cresce suspensa por um processo disciplinar. Se a inscrição dele foi suspensa, ele não pode trabalhar. Então, ele está impedido de exercer a sua atividade profissional. Tá? Ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos ou os impedidos. O seu exercício aos não inscritos é justamente o quê? Facilitar o exercício legal da profissão para aquele que não é corretor de imóveis. Tá ok? Anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de sua inscrição. É considerado infração ética. Então, um cartão profissional que vocês vão fazer, um cartão de visitas, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? O número do Cresce. Se vocês vão fazer um papel timbrado como profissionais corretores de imóveis, eu tenho que ter o número do Cresce nesse papel timbrado. Do mesmo modo que se eu fizer um anúncio no jornal, numa revista, obrigatoriamente tem que ter ali o quê? O número da inscrição do profissional. Anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Também caracteriza infração ética. Violar sigilo profissional. Negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantia ou documento que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão. E o mais grave aqui, praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Então você imagina que você trabalha com uma imobiliária e faz lá administração de imóveis. Você recebeu o aluguel, o inquilino pagou, de repente, os meses de outubro, novembro, dezembro, e por um motivo qualquer você não repassou esse dinheiro para o proprietário. Onde você estaria aqui inserido? Prejudicar por dolo ou culpa, você não prejudicou? Ele não tinha interesse em receber dinheiro daquele aluguel no prazo certo? Então você prejudicou os interesses que lhe forem confiados. E você acha que você praticou algum crime retendo esse dinheiro? Praticou. Qual crime? Apropriação indébita. E esse crime ainda tem um agravante. Por quê? Se você praticar no exercício da sua profissão, artigo 168 do Código Penal. Então é o crime de quê? De apropriação indébita destes valores, tá? Olha lá, inciso 8º, deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional. O pagamento da anuidade é uma condição sine qua non para o exercício da atividade profissional. Ou seja, se você não pagar a sua anuidade, você não pode exercê-la, tá? Então, olha lá, inciso 11º, deixar de pagar a contribuição ao Conselho Regional. 12º, promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que, de qualquer forma, prejudiquem interesses de terceiros. Recusar a apresentação de carteira de identidade profissional quando lhe couber. Ou seja, se um fiscal, agente de fiscalização, chegar num escritório, num plantão de vendas, solicitar a carteira do profissional e este se recusar a entregá-lo, a apresentar para o profissional, vocês então poderão sofrer um auto de infração só pelo simples fato de ter deixado de apresentar para o agente de fiscalização. Tá? E as sanções disciplinares? Nós verificamos ali o nosso Código de Ética Profissional, restrito para o corretor de imóveis, verificamos ali o artigo 38 do Decreto 81.871/78, que prevê constitui infração disciplinar, e para todas aquelas infrações disciplinares, nós temos as sanções. A sanção está prevista lá no artigo 39 do decreto e elas consistem em, primeira, advertência verbal. É leve, né, essa penalidade. A segunda, uma censura. Ela é leve também, desde que seja a primeira, porque a partir da reincidência
ela vai constar no prontuário. A primeira, ela simplesmente consta num ofício reservado ao profissional. Agora, a partir da reincidência, ela já consta na carteira profissional do corretor, no seu prontuário. A pena de multa, que pode ser aplicada para o profissional, a pena de suspensão da inscrição até o prazo de 90 dias. Lembrando que essa pena de suspensão, quando se tratar de falta de pagamento de anuidade, ela pode ser prorrogada até o pagamento da inscrição, do débito. Então, se o corretor está devendo a anuidade de 2011, não pagou 2011, e se ele sofrer uma pena de suspensão da inscrição dele, ele vai ficar suspenso e a suspensão dele vai ficar prorrogável até a quitação dos débitos para o conselho. E ele está o quê? Impedido de exercer a profissão. E mesmo ele estando impedido de exercer a profissão, a cada ano vai gerar uma anuidade. E ele vai ter que pagar. Ele está impedido de exercer a profissão, mas obrigado da mesma forma ao pagamento da anuidade. Por quê? Porque a inscrição dele só está o quê? Suspensa e não está cancelada. E a última penalidade, a mais grave, é o quê? O cancelamento da inscrição com apreensão da carteira profissional. A partir daqui, se você tiver essa penalidade de cancelamento, você deixou de ser corretor de imóveis. Tá? Mas lembrando, se vocês forem apenados em primeira instância, eu digo, foi feita uma denúncia no CRECE, ou mesmo através de agente de fiscalização, e a penalidade aplicada para o profissional for a suspensão da inscrição ou cancelamento dessas decisões, ou não só dessas decisões, de todas essas decisões, cabe recurso para o Conselho Federal, pelo duplo grau de jurisdição. Agora, se a penalidade for suspensão ou cancelamento, independentemente de você apresentar o recurso lá para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o próprio CRECE tem que recorrer ex officio para o Conselho Federal. Por quê? Porque ela só passa a ter eficácia a partir do momento em que essa decisão for ratificada pelo Conselho Federal, em grau de recurso. Então, você foi apenado lá com suspensão da sua inscrição, cumulado com multa de 3 anuidades. Eu posso? Posso. Eu posso acumular todas, a suspensão, a advertência e a censura, eu posso acumular com a multa. Eu não posso jamais ter uma advertência acumulada com uma censura. Ou uma censura acumulada com suspensão. Não. Eu posso ter a advertência acumulada com multa, a censura acumulada com multa e a suspensão acumulada com multa. Mas eu não posso, por outro lado, também ter o quê? O cancelamento com multa. Por quê? Porque o cancelamento é a mais grave. Acabou. Você, pelo menos em primeira instância, deixou de ser corretor de imóveis. Só que essa decisão dada pelo CRECE de origem, a partir do momento que você tomou conhecimento daquela decisão, não significa que você, a partir daquele momento, tem que parar de exercer a profissão do corretor de imóveis. Porque, como eu disse, existe o duplo grau de jurisdição. Se você fizer o recurso ou não, o CRECE obrigatoriamente tem que recorrer ex officio dessas penas aqui, ó, suspensão e cancelamento. Então esse processo vai subir para Brasília, no Conselho Federal, somente quando retornar de Brasília é que nós vamos expedir o quê? Um ofício de ciência de execução, ou seja, veio a decisão, ela foi confirmada ou não pelo Conselho Federal e a partir dali, se você sofrer a penalidade de suspensão ou cancelamento, já o processo retornado do COFES, você vai receber um ofício, ciência da execução. Recebeu esse ofício, foi pelo correio, o AR foi juntado no seu processo. A partir daquele momento ali que foi juntado no processo, você não pode mais exercer a profissão. Se for cancelamento, você deixou de ser corretor de imóveis. Se for suspensão, você está impedido de exercer a profissão. Você é corretor ainda, mas você está o quê? Impedido de exercer a profissão. Ok, você tem a ciência da sua penalidade, deixou de ser corretor ou está impedido de exercer a profissão. O que o CRECE vai fazer na semana seguinte? Vai verificar se você está cumprindo aquela decisão, aquela penalidade. Então o CRECE vai mandar a fiscalização ir lá no seu escritório, ir lá na sua empresa, para verificar se está sendo o quê? Cumprida as decisões que foram impostas pelo Conselho Federal, pelo CRECE e ratificadas pelo Conselho Federal. E se vocês estiverem em plena atividade, o que pode ocorrer? Quais os efeitos dessa infração? E aí já se torna uma infração gravíssima. Se você estiver suspenso, você está trabalhando de forma impedida. Então vai ser lavrado um auto de infração contra você por estar exercendo a profissão impedida. Artigo 38, inciso 3º, que nós vimos ali do decreto. Só que vai ser comunicada essa decisão ao Ministério Público. Por quê?
Artigo 205 do Código Penal. Você está descumprindo uma ordem do Poder Administrativo através de uma decisão dada em um regular processo administrativo. Então, deixou de cumprir as penalidades de suspensão ou cancelamento e foi autuado, foi pego em flagrante pela fiscalização, serão encaminhados aqui para o Ministério Público por descumprimento à legislação vigente e também ao artigo 205 do Código Penal. Daí a responsabilidade do profissional. Tá? Então, como a gente verificou todas essas sanções, todas as infrações disciplinares, as sanções disciplinares, temos que se ater também ao profissional que existe no CRECE um Código de Processo Disciplinar. Esse Código de Processo é a resolução do COFES 146 de 82, anterior ainda à nossa Constituição Federal de 88. E lá nesse Código de Processo Disciplinar está previsto todas as situações que regulam o processo, ou seja, lavrado o auto de infração eu tenho prazo para fazer a defesa, feita a defesa eu tenho prazo para encaminhar para julgamento, quem é competente para julgar esse processo? Foi auto de infração, foi termo de representação, é a comissão de ética que tem competência para julgar ou ela só tem competência para opinar? E posteriormente encaminhar para o plenário, que o plenário é quem vai o quê? Julgar, os conselheiros estaduais é quem vão julgar todos os processos oriundos de representação. A representação é o quê? É a denúncia que foi feita pelo cliente de vocês, pelo consumidor que chegou ao conhecimento do CRECE, né, do Conselho, é feita lá um processo, esse processo tem que ter a defesa, é dado o direito de defesa, depois esse processo é julgado e vai dar o quê? As decisões, e essas decisões, como eu disse, cabem recurso de qualquer decisão dada pelo CRECE, cabe recurso pelo duplo grau de jurisdição ao Conselho Federal. Somente após ratificada pelo Conselho Federal é que aquelas decisões realmente tornar-se-ão eficazes. E a partir daí, a responsabilidade para o profissional que descumprir essas infrações ou essas sanções aplicadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É o que eu tenho para dizer hoje, professor Rodrigo de Maio, com a técnico em transações imobiliárias, vimos então ética profissional e as sanções disciplinares para o profissional corretor de imóveis. Comentamos também sobre o estagiário, a competência do estagiário, o que ele pode fazer e as atividades privativas do corretor de imóveis. Obrigado pela atenção e até a próxima.